bastidor, no sentido de extinguir o CNPq, de juntar com a CAPES. Quer dizer, CNPq e CAPES, elas cumprem papel diferente, né? A CAPES, ela financia diretamente a pós-graduação, o CNPq financia pesquisadores e grandes projetos, então tem funções diferentes, tem atribuições diferentes, né? E a gente está com algumas movimentações em torno da reposição do orçamento do CNPq. Hoje, todo mundo recebeu o CNPq? Caiu, né? No mês que vem, que não teria o recurso para cair, quais são o que tem em curso? O Ministério da Ciência e Tecnologia disse que é remanejar o orçamento interno do Ministério para cobrir o mês que vem, que seria 86 milhões. O Ministério não tem mais orçamento para remanejar, então resolveria em tese o mês que vem. E tem uma movimentação que ainda não tem um lugar de onde vai sair esse recurso, mas tem um comprometimento de muita gente sair o resto do recurso para encerrar o ano. Então, o Maia, inclusive, soltou ontem ou hoje, não sei mais, que seria do recurso da Lava Jato. Enfim, então tem muitas teses sobre de onde vai vir esse recurso. Nenhuma ainda está assegurada, né? Então a gente está acompanhando no detalhe esse processo para conseguir assegurar o recurso do CNPq até o final do ano. E o que está acontecendo com a CAPES, que também é um problema do CNPq para o ano que vem? Essa semana saiu a PLOA, que é a Proposta de Lei Orçamentária. Nessa proposta de lei orçamentária, o MEC vem com corte, certo? E o MEC repassou esse corte para onde, né? Porque o MEC precisa dizer onde que vai tirar esse recurso. A Fazenda manda um recurso, um valor, e o MEC vai organizar isso no MEC. E aí a declaração do Weintraub, eu não sei se todo mundo viu, foi o seguinte: eu vou manter as verbas das universidades e vocês parem de me encher o saco, não foi isso que ele falou? E vamos cortar metade do orçamento da CAPES. Isso significa que o esforço que está sendo feito até agora de reduzir as bolsas que eles estão chamando de ociosas, e que não são ociosas, é óbvio, né? O que acontece é que no programa você tem a cota e quando um aluno se forma, né, defende, passa essa bolsa para outro. Essa transição de bolsa eles estão chamando de bolsa ociosa. Estão eliminando. Então, vários estudantes que já estavam selecionados, que já iam entrar, que se demitiram do trabalho, né, para cursar o doutorado, o pós-doutorado, estão, assim, em desalento completo, porque essas bolsas que são ditas ociosas e não são, que foram cortadas. O fato é, a CAPES já está antecipando o esforço de corte de bolsa diante desse corte orçamentário da proposta de lei orçamentária. Ou seja, a CAPES não está nem fazendo esforço. A gente precisa defender enquanto instituição, mas essa administração não está fazendo esforço de fazer a luta política e a briga em defesa da própria instituição. Então, assim, então qual é a a gente, 7 de setembro, sábado, todo mundo está sabendo que tem manifestação, gente? Todo mundo vai para a manifestação, gente? Ótimo, ótimo. Então, a gente está organizando o ponto de encontro dos pós-graduandos, porque é isso, né? Todo mundo junto e tal, mas vamos tentar fazer ali o bloco dos pós-graduandos. A concentração está marcada para 10 horas na Praça Oswaldo Cruz, mas a gente marcou um pouco à frente, que é ali na Casa das Rosas. Todo mundo conhece a Casa das Rosas na Paulista? Então, a gente está marcando 10 horas da manhã ali o bloco da pós-graduação para a gente ir junto, todo mundo, de várias APGs, de várias universidades, certo? E a gente está convocando todo mundo para ir de preto e pintar o rosto de verde e amarelo. Primeiro porque a gente não pode abrir mão do verde e amarelo, né? A gente é que está defendendo mesmo o Brasil. A gente que faz pesquisa é quem de fato acredita no Brasil, é quem acredita na nossa potencialidade, acredita que através do conhecimento a gente pode conquistar a nossa soberania plena, né? E a gente vai de preto porque o Bolsonaro convocou todo mundo de verde e amarelo, né? E nessa disputa ideológica que eles estão colocando para a sociedade, a gente também precisa fazer uma disputa. Então o nosso preto não é um preto de quem desistiu do Brasil. O nosso preto é de quem está de luto pela Amazônia, de quem está de luto pela pós-graduação, de quem está de luto pela ciência, pela educação, mas que está disposto a lutar pelo Brasil. Então esse contraponto das ruas ele é fundamental, porque, gente,
quando a gente chega no Congresso Nacional para apresentar a nossa pauta para os congressistas, para os deputados, eles vão olhar, eles recebem a gente de maneira com mais moral ou com menos moral, com mais atenção ou com menos atenção, a depender do nosso tamanho. Eu sou desse tamanho pequena, mas quando a gente faz uma mobilização na rua, a gente chega gigante no Congresso Nacional. A gente chega gigante para conversar com o deputado, porque eles sabem quantos alunos e quantas pessoas foram nas suas cidades às ruas. Esses caras são pragmáticos, eles estão preocupados com o voto, com o desgaste. Então, assim, ter muita gente na rua também é a forma de pressão, a nossa principal forma de pressão. Então, sábado é fundamental que a gente não só vá, que a gente leve nossos amigos, que a gente mobilize. Mas eu queria reforçar isso que o Márcio apresentou aqui. Hoje eu passei o dia pensando, meu Deus, o que a gente vai fazer? E aqui é o meio consulta mesmo, tá? Encarem isso como uma grande consulta aberta para todo mundo. O que a gente faz? Tipo assim, eu fico, meu Deus, o que a gente faz? Não é possível, o que a gente faz? Porque tudo que a gente faz não é suficiente. Então a gente pensou, será que é o caso de puxar uma greve geral da pós-graduação? Um dia nacional de paralisação? Faz sentido isso? É instrumento de pressão? Vai ter adesão? Todo mundo se compromete em participar? Então eu queria ouvir um pouco vocês, porque se a gente achar que esse pode ser um caminho de causar impacto na sociedade, de criar um ambiente de mobilização maior, de dar mais visibilidade para a nossa pauta, então eu acho que é o caso da gente tocar. Só que isso não pode ser uma coisa que a gente faça, como o Márcio falou, sozinho. A NPG chega, gente, greve geral e a galera, bota o pijamão e fica lá de boa. Então, queria ouvir vocês. Queria, muito sinceramente, a título de consulta, ouvir vocês. Porque se a gente sai aqui com o clima de que é possível construir uma greve geral, de que é um bom caminho, a gente vai construir, gente. A gente está disposto a construir tudo o que for necessário para defender após as nossas bolsas, a ciência e a educação. Se tiver outras propostas, vamos assimilar também. Mas eu queria muito ouvir e compartilhar com vocês isso e agradecer também, né? Acho que a nossa mobilização é fundamental e chamar todo mundo para permanecer mobilizado, porque se não for assim, a gente não vai conseguir resistir. Tá bom, gente? É isso, tamo junto. Obrigada. Raquel. Boa noite a todos e a todas. Sou Kelvin, aluno do doutorado de Educação Currículo. Quero dizer também que sou quem vos fala, um bolsista também CNPq, ou seja, sou da APG também aqui da PUC. E enquanto gestão, desde maio, a gente, como o Márcio colocou, a gente elaborou um manifesto, teve uma plenária 2 semanas atrás que tinha um número igualmente ou até mais gente, em que teve alguns pontos que foi aprovada, que nós entregamos para a reitora no dia 30 de agosto, no fechamento do nosso evento, nós entregamos algumas demandas, porém, na data que nós entregamos, a demanda era o CNPq, e 3 dias depois, a gente já vê o corte da CAPES. Só também para deixar informado, hoje o pró-reitor chamou uma reunião com coordenadores de programas que foram afetados pelas 13 bolsas que já foram perdidas em setembro. Então, a gente tem aqui, da teologia, foi perdida uma bolsa de pós-doutorado, foi perdido ciência da religião, e assim, vários programas. Na psicologia clínica também, serviço social, foi atingido com várias bolsas, para a gente entender que a lógica inicial do corte em maio não atingia os programas nota 6 e nota 7. Só que hoje o corte ele é indiscriminado, não importa se você é 3 ou 7, porque eles dizem que são o governo da meritocracia, por mais que a gente não concorde com o modelo de avaliação, mas eles estão cortando de qualquer maneira. E é necessário também, ainda que, como a Flávia falou, não esteja perdida a batalha porque o orçamento não foi aprovado pelo Congresso, 48% de corte na CAPES significa que vai ser cortado muito além do que as 5.800 bolsas que já estão previstas. Para o ano que vem são 211 mil bolsistas. Vai haver mais cortes se a gente não conseguir ganhar a disputa do orçamento. Quem é CNPq, né, mês a mês vem sofrendo, sabendo se vai receber ou não, isso também gera todo um adoecimento para a gente, na preocupação de, e aí, o que nós vamos fazer? Um ponto antes de ler as reivindicações do manifesto interessante ressaltar é que hoje quem recebe uma bolsa da CAPES, a PUC recebe R$ 1.100, o aluno recebe e repassa para a PUC, e no doutorado é R$ 1.400. Porém, a bolsa do CNPq ela é entre R$ 200 a R$ 400.
que a PUC recebe por cada estudante que é bolsista do CNPq. Então, na ocasião, nós entendíamos que, se houvesse realmente o contingenciamento e não liberasse novas verbas para o CNPq, que a Fundação assumisse integralmente. E isso também, até alguns coordenadores chegaram a conversar, porque teria uma margem de assumir e a pós-graduação continuar a funcionar minimamente, né? Então, as nossas reivindicações do manifesto, elas se resumiram em 5 e foram tiradas na plenária que aconteceu na última plenária. A primeira é que a PUC suspenda a cobrança de mensalidade dos bolsistas prejudicados por um eventual inadimplemento da CAPES ou do CNPq e providencie temporariamente auxílio em valor equivalente ao que deveria ser pago pela CAPES ou pelo CNPq. Que a Fundação São Paulo amplie temporariamente sua política de bolsas de modo a garantir que todos os programas de pós-graduação mantenham a mesma quantidade de bolsas, a que fariam jus antes do contingenciamento. Que o MEC suspenda o contingenciamento de todas as bolsas de estudo destinadas à pós-graduação. Que a CAPES e o CNPq reajustem o valor das bolsas e que o governo federal revogue todos os custos do financiamento da educação, da ciência e da tecnologia. Dentro desse pedido que a gente faz, a gente entende que são 2 movimentos. A negociação ela é interna com a fundação, que no fim das contas é quem manda no dinheiro, né, da PUC, e a externa a pressão do governo federal. Porém, como os custos estão sendo tão grandes, fica até insustentável a gente se furtar de olhar para o cenário maior, porque uma CAPES com 50% a menos de recurso, não tem como. Por mais que a Fundação expanda a política de bolsas dela agora, não vai atender, porque todo dia é um corte novo. Todo dia eles dizem, vai mudar o algoritmo para dar bolsa para os programas de humanas que vão ser afetados, porque eles já elegeram quem são os privilegiados dele. A humanas, aqui a PUC, a maioria não está nesse meio, né? Porque é um governo ideológico que odeia, né, a ciência, especialmente as humanas, porque a gente não deixa as barbaridades, como ele falou, de querer questionar o ECA no Supremo ou relativizar o trabalho infantil. As humanas diz que não, né, que criança tem que ficar fora do processo produtivo. E como a gente fala coisas nesse sentido, nós somos muito atacados. Então, o nosso movimento é dentro da PUC, mas essencialmente fora da PUC. Porque não dá para continuar, gente, com esses cortes no nível que está. Então, a gente pede também que vocês se adensem dentro dos programas de vocês. A gente já tem aqui o lançamento da proposta de paralisação, porque não dá para continuar no nosso dia a dia como se nada tivesse acontecendo. Já tem programa que o professor está pensando em discutir seu contrato de trabalho, porque os professores também vão ser atingidos, porque é semestral, dependendo se ele tiver turma, se ele tiver orientador, ele também é afetado. Então, dependendo da resolução que tiver aqui, a gente vai sentar com a ProPUC, com a AFAPUC, que são os funcionários, e com os centros acadêmicos para ampliar esse diálogo. Porque se for determinado que vai haver paralisação, a gente para tudo. A gente faz piquete, mas não só dentro desta universidade. Fora, porque a gente precisa fazer barulho, fechar trânsito, pensar em algumas estratégias, porque se minimamente mobilizado a gente vê que eles não recuam, se a gente não fizer nada vai ser muito pior o cenário. Então, a 7 de setembro, como já foi aprovado, né, na plenária anterior, da gente se adensar ao movimento, fazer a concentração dos pós-graduandos, essa próxima paralisação, e especialmente que cada estudante aqui de cada programa possa se comprometer a ampliar o debate dentro do seu programa, porque a APG ela enviou inclusive um ofício para todos os programas em que ela pede que o coordenador informe quem é o representante da comissão de bolsas, quem é o representante do colegiado de curso, porque só o aluno da psicologia clínica, por exemplo, vai poder dizer qual que é a demanda dele, como é que ele vai ser afetado, de que forma vai ser resistindo nesse processo. Então a APG, somos todos nós. A gente está com a nossa sala no 4º andar, que a gente democratizou, está de portas abertas, é um espaço onde a gente pode se olhar, porque é um momento também que a gente precisa se dar as mãos, né, e pensar estratégias juntos, né, porque esse governo ele tenta nos adoecer, nos enfraquecer, mas ele não vai conseguir, porque nós vamos resistir. Então, gente, tá, como a Flavinha falou, está lançada a proposta para a gente ouvir que estratégia a gente pode tirar daqui hoje e fora a paralisação que a gente pode fazer no dia a dia da PUC para esse número aqui ser multiplicado, né, porque nós somos 3.260 pós-graduandos. Em vários campos, nós fomos até Sorocaba, o drama é o mesmo. A nossa diferença, nós temos tido contato com outras APGs de universidades públicas, é que se o aluno da PUC perde a bolsa, além de perder a bolsa, ele tem que pagar uma mensalidade. Então, ele tem que lidar com essa realidade. Só para dar um exemplo, a Unicamp ontem decretou, o reitor, que eles vão fazer algumas medidas para quem for afetado por bolsas. Então,
o bandejão vai estar liberado, assistência psicológica. Então a gente também tem que pensar nessa rede de acolhimento, porque eu tenho no meu programa, que é um programa nota 5, uma bolsa de PNPD, a moça pediu demissão do trabalho para assumir a bolsa e não pôde assumir a bolsa. Então as pessoas também estão adoecidas nesse processo porque não respeita nada. Então está aberto, né, o debate para quem a Luciane vai estar fazendo as inscrições, quem quiser se inscrever, e a gente começa, né? Pode chamar o Jimmy, por favor. Bem, boa noite. Bem, todos nós e todas estão aqui, estão sabendo como essa situação já de algum tempo. Se apresenta. Desculpa. Meu nome é Jimmy, sou do programa de Ciência da Religião. É porque eu tô tão assim para falar, a gente fala no programa, que eu acabei sem nem me apresentar. Eu quero falar rapidamente aqui, mas vamos fazer um contexto. Quando começou essa situação, foi bolsista sem PQ. Isso não aconteceu só no nosso programa, aconteceu nos outros também. Os alunos da CAP chegavam para minha representante discente que está aqui, por exemplo, ou CNPq também, perguntavam assim: eu vou ser afetado, né? Ou então, eu não vou ser afetado, né? Porque se eu pelo menos me livrar da minha, tá tudo bem. Nós não vamos ter mudança se a gente fizer isso. E se chegar e parar também, não vai ter greve, pessoal, a PUC não vai abrir, e a gente ficar em casa, o porteiro vai abrir sim a PUC. A questão não é se ele vai abrir a PUC, a questão é que ninguém vai entrar. Porque vai ter gente lá fora e vai dizer, ninguém vai entrar hoje. Outra coisa também, não adianta a gente fazer só algo aqui dentro da PUC. A gente tem que fazer, como o Kelvin dizia, fora. Pessoal, se preciso for, vocês que a gente já descobriu que tem um infiltrado no nosso meio. Nós temos que parar Guarulhos, aeroporto, se precisar. Mas a gente tem que olhar para Hong Kong e pegar o exemplo lá, pessoal. Nós temos que fazer isso, porque senão nós não vamos ter um futuro na educação. Sabe por quê? Porque ele vai tirar a nossa bolsa hoje, aí não vai ter vaga de emprego para nós. Como alguém dizia pra gente aqui hoje à tarde, não, eu vou procurar uma empresa. Que empresa vai te empregar na mais dentro da área de humano, se eles querem desumanizar e tornar todo mundo robô? A gente tem que ir pra luta mesmo, arrebentar. Entendeu? A gente tem que parar. A gente deixou a Federação de Sorocaba e dizer assim, não vai atender ninguém. E se morrer, não se preocupa, amigo, porque se não tiver doutor e mestre, daqui a 10 anos vai morrer muito mais gente. A gente tem que chegar, vamos parar as clínicas, vamos para os atendimentos sociais da psicologia, vamos chegar para os residentes de medicina da Santa Casa e dizer assim, vamos parar tudo. Porque quando a gente parar isso aqui, a sociedade vai ficar do nosso lado. A gente tem que entender isso. A sociedade tem que se acordar para nos ver. A gente tem que passar, há uma semana atrás em Gramado, os artistas foram fazer ato em favor da cultura e eles levaram uma chuva de pedra de gelo por pessoas ignorantes que estão presas num sistema extremamente capitalista, devorador, destruidor. A gente tem que despertar eles que a necessidade de humanidades, a engenharia constrói essa grade aqui. A gente da Humanas constrói pessoas, forma pessoas éticas, com uma perspectiva de vida, de esperança, de mudança, de igualdade. A gente não pode aceitar isso. Eu saí do meu estágio da psicologia hoje, vim pra cá, disse que eu não ia atender ninguém, falei pra meu supervisor e disse, eu vou pra RPG, porque tem uma assembleia lá que vai estar dependendo do meu futuro, do futuro do país, dos meus amigos e minhas amigas. Nós temos que mobilizar. Nós temos que sair daqui hoje. Vamos sair de setembro. Nós vamos passar a rua na próxima semana. A gente tem que conscientizar nossos colegas. Olha, isso aqui é o nosso futuro. Tem colega que está aqui por causa do título. Nós estamos aqui porque a gente quer mudar esse país. Isso é necessário. Eu vou vir para cá. A minha esposa, daqui a 3 dias, está para ter um filho. E eu vou estar com ela na hora do parto. E eu volto pra cá, porque eu vou cuidar muito mais do meu filho na rua do que com ela em casa, porque já pedi alguém, uma amiga, pra ficar com ela em casa ajudando, mas eu vou cuidar do futuro do meu filho na rua. E não passarão. Corina, cadê a Corina? Corina, você de casa da Corina. Oi, eu não sou tão animada, verdade. Eu sou Gisele, eu sou representante dos mestrandos da Ciência da Religião. E acho que é muito óbvio que o meu curso é um dos que estão na Berlinda por motivos mais do que óbvios. E eu queria, na verdade, propor 2 coisas. Primeiro, que a PUC não é PUC São Paulo, ela tem um nome nacional. E eu acho que a gente precisa reivindicar
todas as PUCs, e a gente precisa ter um diálogo maior com todas elas, principalmente na paralisação. Se a gente conseguisse paralisar todas as PUCs no mesmo dia, eu acho que era um impacto muito maior. E em segundo ponto, que eu estava conversando com o pessoal, nós servimos a sociedade de diversas formas. Nós temos clínicas de atendimento, nós temos estágios dentro de hospitais, dentro de UBSs, a gente tem a clínica de psicologia, né? A gente tem veterinária, a gente tem vários serviços. Se eles não querem cientista, vamos parar. Deixa a sociedade sentir o que é um dia, 2, sem ciência de verdade. Então eu acho que a paralisação não tem que ser estudantil, ela tem que ser de serviços da sociedade, pra gente mostrar o que a gente realmente faz. É isso, gente. Obrigada. Lucas. Aê, Lucas. Boa noite, gente. Eu sou do programa de Psicologia Social daqui e aí essa semana a gente fez uma reunião com os diversos núcleos que compõem o nosso programa de Psicologia Social, pensando em traçar estratégias e tal, e aí eu achei interessante também fazer o repasse dessas informações aqui na Assembleia, né? Aí no caso a gente tirou como encaminhamento ontem a necessidade do programa de psicologia social e na verdade da pós-graduação de uma forma geral tentar criar espaços que a gente possa estar junto e pensar coletivamente algumas tarefas. E aí em relação ao nosso programa a gente decidiu que pelo menos uma vez por mês a gente vai fazer um espaço internúcleos para que o programa de psicologia social se reúna para discutir possibilidades de ação. E aí, além disso, a gente também decidiu que a gente ia tentar fazer a gente tirou responsáveis para poder tentar aproximar a graduação e também fazer um vínculo com as outras pós-graduações. Inclusive, fica aqui também o convite. No dia 18 de setembro, às 2 horas da tarde, numa quarta-feira, a gente vai ter uma outra reunião do nosso Internúcleos, e aí também é aberto para as outras pós-graduações, e aí seria interessante também se vocês compusessem. A gente também tirou um GT de territórios para poder tentar fazer uma maior aproximação entre a universidade e a população, que aí no caso a nossa pós-graduação, a maioria são de pessoas que já trabalham em alguns serviços, políticas públicas aqui, e aí tentar aproveitar esses profissionais para a gente tentar ter uma maior inserção no território, ter uma maior capilaridade e tentar também desenvolver atividades nesses lugares que esses profissionais já trabalham. Então a gente montou um GT, que aí a gente vai tentar juntar pessoas para poder tentar fazer atividades nesses lugares que as pessoas trabalham. Não sei, tem mais alguma coisa? E que eu tô lembrando agora, eu acho que é só. E para além disso, eu acho que também é muito importante, né, que a gente pense em outras estratégias de luta para além do que já está sendo feito. E eu acho muito interessante a possibilidade da gente, inclusive, suspender as atividades para poder pensar em formas mais efetivas, né? Porque eu acho que, de uma certa forma, a rotina meio que vai engolindo a gente, e eu acho que é importante, inclusive, a gente ter esse momento de suspensão mesmo das nossas atividades da vida cotidiana para que a gente pense realmente em estratégias, né? Pensar, inclusive, a função da universidade dentro desse contexto, assim. E aí, é isso. Valeu. Agora é a Laura, representante do Centro Acadêmico 22 de Agosto. Oi pessoal, boa noite. Queria primeiro parabenizar os pós-graduandos que estão fazendo essa assembleia muito grande e com muita importância. A gente vive num período no nosso país que não é à toa que estão perseguindo as instituições de ensino. As instituições de ensino são os espaços em que a gente pode produzir pensamento crítico, em que a gente pode pensar a sociedade, em que a gente pode analisar o que está sendo esse governo e propor um projeto, um programa contra ele. A gente está numa universidade também em que a rotina, eu concordo completamente, suga os nossos estudantes. Mas eu sinto que isso acontece muito porque os estudantes eles não estão cientes, eu acho, da gravidade do que acontece no nosso país. Eu acho que aqui a gente precisa ter um trabalho de cada vez mais conversar com os estudantes e propor o que a gente pode fazer. A pesquisa no nosso país é também o que garante o desenvolvimento do nosso país, de toda a tecnologia.
enfim, da literatura, e a gente não pode deixar com que ela acabe. É muito importante esse movimento que os pós-graduandos estão fazendo, e eu digo, esse movimento ele tem que ser conjunto, tem que chamar os estudantes da graduação também, e a gente fazer uma ação coletiva, porque um dia nós vamos estar fazendo nossas pesquisas, queremos estar fazendo nossas pesquisas, contribuindo para a nossa sociedade. Então a gente não pode achar que esse problema não é nosso e que só porque a gente não estuda numa universidade pública que não está tendo corte de verba. A gente tem que defender a bolsa de vocês, a gente tem que defender uma educação crítica de qualidade e para todos e todas no nosso país. Então eu venho aqui deixar o apoio do Centro Acadêmico 22 de Agosto, a mobilização dos estudantes da pós-graduação e dizer que a gente está junto para dizer que o governo não vai tirar os nossos direitos, não vai impedir que a gente pense criticamente no nosso país e que a gente vai resistir sim. Então, tamo junto e parabéns por essa assembleia. Aê! Obrigado, Laura. Agora é o Gabriel da Psicologia Social. Boa noite. Boa noite. Sou da Psicologia Social, doutorado. Queria só complementar um pouco o que o Lucas falou, porque eu estava também nessa reunião internúcleos que teve agora na quarta-feira, né? Reforçar o convite, então, principalmente o pessoal da graduação também, que nem foi falado agora também. Tem muita gente que faz iniciação científica, né? E que provavelmente tem intenção de fazer mestrado também. E as bolsas de iniciação científica eu sei que também estão sendo cortadas, né? E dizer que a gente planeja então para a quarta-feira, dia 18, fazer uma reunião, né? Uma reunião aberta para o pessoal da graduação também e todos os programas de pós-graduação. Então a gente quer estender isso para além desse núcleo da psicologia social que se reuniu, para toda a pós-graduação e também para a graduação, né? Então esse encontro ele vai ser divulgado aí na próxima semana, provavelmente, mantendo esse dia do dia 18, a gente vai divulgar, e a gente acha muito importante que esteja todo mundo lá que puder, né, e que tenha interesse nesse tema, porque é isso, na minha opinião eu acho que um dia de paralisação é muito pouco, na verdade não vai se surtir muito efeito, né? A gente sabe também que o conflito de informações é muito grande, a estratégia deles é essa, né? É deixar todo mundo perdido, né? Só que justamente a gente sabe contra o que a gente está lutando, né? A gente não precisa de mais informação, a gente não precisa esperar que haja tanto de corte ou menos de corte, ou o recuo que eles fazem, porque o recuo faz parte da estratégia. Então, o que nós estamos esperando para fazer alguma coisa, né? A gente não pode ficar esperando que então eles recuem e a gente tira o corpo fora, né? A gente tem que fazer a ação agora já, né? Então eu proponho, na verdade, que haja uma greve mesmo. O período a gente pode até discutir, se a greve vai ser por período indeterminado, né? E começar pela pós-graduação, talvez estender isso para a graduação, né? Porque, enfim, me parece que a gente está lutando contra um inimigo bem grande. A gente precisa de ações fortes e desse tamanho também, né? Então fica um reforço o convite na quarta-feira, dia 18, graduação e toda a pós-graduação, tá? Para a gente poder pensar em ações, né? Discutir essa questão, mas principalmente pensar em ações. E claro que não tem o poder deliberativo da APG e da Assembleia, mas tem o poder de fazer, né? Porque não é só a deliberação em Assembleia, é o que a gente resolve fazer porque a gente quer fazer, porque a gente acha que é bom fazer dessa forma, tá bom? Então parabéns todo mundo aí e vamos nessa, Essas ações do programa de psicologia social são importantes, porque é uma mobilização cotidiana que está acontecendo, né? A Assembleia a gente chama de tempos em tempos. Agora, toda semana dá para fazer uma reunião, todos os programas podem replicar esse método integrantes para fazer igual. Josefa, da Educação. Olá pessoal, boa noite, eu sou Josefa, eu sou do programa de Educação, Educação, História, Política e Sociedade. Sou bolsista também, tive que recusar o emprego porque estava com bolsa, né? A professora Leda, que era minha orientadora, não tomou conhecimento disso. E hoje eu estou só fazendo a pesquisa. Não podemos pensar apenas em nós, já estou na metade do curso, né? Mas temos que pensar em todos, em toda a comunidade, e na educação, sobretudo na educação do Brasil. Por isso que estamos aqui fazendo pesquisa.
O governo atual, ele não tem comprometimento com a educação, porque ele também não tem educação e não está preocupado com isso. Ele está muito preocupado em colonizar o Brasil, né, para os Estados Unidos, não mais para a Europa. Então, eu sugiro que um dia ou dois de paralisação é muito pouco. Acho que nós precisamos ocupar o MEC. Eu defendo que aqueles que podem, aqueles que têm bolsa integral, ocupamos. Acho que podemos pegar eu não sei em que setor podemos fazer, mas temos que pensar e muito além de apenas uma paralisação, porque às vezes eu chego a pensar se o governo realmente está preocupado com paralisação. Tenho a impressão que ocupar as ruas também isso não nos incomoda. Então, acho que eu não sei, mas acho que defendo que saímos aqui e ocupamos o MEC, né? Porque o MEC não é nosso, né? Ele não é da sociedade, então devemos ocupar, entendeu? Acho que precisamos realmente ir além das ruas. E na rua incomoda, mas é aquela história, um elefante incomoda muita gente, 2 elefantes incomoda muito mais. A gente cantava isso quando era pequena. Então vamos além, pessoal, vamos ocupar o MEC, eu topo, tá? Se forem, eu vou. Tiramos um pouquinho da nossa despesa, dinheiro, alugamos um ônibus e paramos lá, entendeu? Eu acho que é uma saída. Obrigada. Pessoal, eu tenho licença maternidade, eu tenho uma bebezinha de 3 meses e ela tá chorando. Eu preciso muito ir embora, tá? Mas assim, me avisem dos encaminhamentos, o pessoal da PG vai avisar a gente dos encaminhamentos. A gente se encontra no sábado e a gente incorpora também as contribuições aqui muito boas que estão surgindo aqui na Assembleia. A gente vai incorporar na nossa luta aí cotidiana, tá bom, gente? Forte abraço, viu? Tchau, Flavinha! A Flavinha é igual o Jimmy, até os 9 meses estava no movimento aí, mobilizando as universidades. Só para dar um informe, a gente está fazendo uma live, então está transmitindo ao vivo, e quem quiser fazer pergunta pela internet pode fazer. E alguém já perguntou sobre o dia 7. O informe do dia 7 os pós-graduandos vão fazer uma concentração na Casa das Rosas, às 10 horas, para montar um bloco dos pós-graduandos. Próximo inscrito é o Paulo, das Ciências Sociais. Boa noite, eu sou o Paulo das Ciências Sociais e não tá legal para ninguém aqui, né? Eu acho que agora a academia está percebendo isso, que já não estava legal há muito tempo, certo? É fácil vir aqui dialogar com os corpos, não se observar na universidade muitas vezes e ocultar o que estava acontecendo há muito tempo. Rio de Janeiro e São Paulo, que esse genocídio acontecendo o tempo todo. E agora a gente percebe o que está acontecendo com a gente dentro da universidade. E uma coisa só para ressaltar, eu não vou pintar minha cara de verde e amarelo, que eu acho uma puta besteira isso, tá? E antes de pensar, eu falando como individual, Paulo, uma específica, antes de pensar em ser brasileiro, eu sou um homem negro e gay, certo? Não sei quem são meus ancestrais, me tiraram isso só para começar, certo? E pensar também, sair um pouco, isso foi até bom acontecer, eu digo, é bom acontecer, deixo a crítica aqui, porque esse corpo aqui periférico, já vem passando por isso há muito tempo, entendeu? É uma forma que eu vejo, uma dinâmica de esgotar esses corpos, de secar esses corpos e de definhar. E agora eles estão atacando essa galera da universidade aí, metida besta, que eu me incluo nisso também. Entendeu? E pensar como? É pensar, vamos lá fazer manifestação, vamos bloquear todo mundo junto, de uniforme e dancinha? Não. É estabelecer os dias de fechar. Não é só fechar no sábado ou no dia 7, que é um dia da independência do Brasil. É uma segunda-feira, por exemplo, uma via. Entendeu? E assim, e tudo isso está acontecendo e de forma necessária, né? E ainda mais a gente da humanas, de entender o outro e ter empatia pelo próximo. E eu acho agora que a universidade, principalmente PUC, né, de uma construção totalmente conservadora, certo? Mesmo com esse avanço na ciência, mas conservadora diante dos corpos que se mantêm aqui ainda.
que é o corpo heteronormativo, do homem branco, e não só isso, as doutrinas também epistemológicas. Então, é se pensar, eu também estou sendo atacado, meu amigo também está sendo atacado, tá, como? Retirando o que é mais preciso, que é a educação. Então, antes de qualquer coisa, qualquer manifesto, eu acho que a gente já deixou, além do nosso emprego, uma hora antes, muitas coisas há muito tempo. Tá? É isso que tem para falar. Agora é o Hudson da filosofia. Boa noite a todos. Boa noite. As falas que foram colocadas aqui são extremamente importantes, porque elas não só remetem a partes desse processo, mas elas são o todo desse processo. Por que eu estou colocando isso? Eu sou aluno também, bolsista, sou doutorando pelo Departamento de Filosofia, e o que veio à mente, conversando até com o Gustavo hoje, é de que tomar as ruas, simplesmente, eu penso que essa não é uma atitude cirúrgica. O que é uma atitude cirúrgica? Uma atitude cirúrgica é preciso fazer o inimigo sangrar. Parece violenta a palavra, mas é exatamente isso. Se o tratamento tem sido usado de maneira incisiva, é preciso fazer o inimigo sangrar para que ele recue. É preciso tomar medidas que façam que esse ministro da educação, ele venha amargar o dia que ele sentou na cadeira lá. Ou seja, que os dias dele sejam dias de tormento. Não é possível que a gente perceba que o cientista vá para casa hoje sem bolsa e vai cair em doença, definhando dentro de um processo, e essas figuras estão aí. Então, acho que as falas que foram colocadas aqui, elas são muito bem claras. Se nós não criarmos criativamente medidas que façam que essa figura amargue o dia que ela sentou lá, tudo isso que vai ser feito aqui vai cair em vão. E principalmente uma coisa que eu acho que é importantíssimo ser colocado aqui: se isso é vital para a universidade, a instituição tem que participar da queda de braço com aquela instituição que está lá em Brasília. Ela tem que ser convocada. Ela não pode se ausentar, ela tem que estar aqui. Então são pontos importantíssimos. As ruas são importantes, ótimo, vamos fazer esse processo, mas mais do que isso, temos que usar um instrumento cirúrgico para que faça com esse inimigo recue. Esse é um ponto importante, para que a gente possa de alguma maneira sair daqui de cabeça erguida e com um trabalho adiante, para que a gente possa concluir bem feito o que a gente está fazendo. Eu acho que essa é a grande contribuição. As falas e todas aqui já são belíssimas. Eu acho que tudo isso, fazendo um grande trama, vai poder de alguma maneira fazer com que a gente possa caminhar e criar medidas estratégicas criativas para que a gente possa construir isso aqui bem feito. Eu penso. Então, eu agradeço muitíssimo a fala. Obrigada. Agora é o professor Urbano representando a ProPUC, a Associação dos Professores da PUC. Aê! Pessoal, boa noite. Eu acho que está virando cotidiano a gente fazer assembleia, né? Praticamente esse semestre, no semestre passado, a gente fez mais de 8 assembleias por conta dos atos, contra a questão da educação, o corte de verba, as ameaças. E aí chega um momento que a água começou a subir, né? Chegou no pé, a gente achava que de certa forma ia ser estacionado, né? Chegou no joelho, bateu na bunda e agora já subiu para o peito, né? E a gente vai perceber no seguinte: isso é um projeto. O que é um projeto? É quando se vê mais longe, quando você tem um objetivo montado. E dentro desse projeto você percebe que é o fim das profissões. É a ideia neoliberal mesmo de que não precisa mais formar uma profissão. Porque é como se o mundo da tecnologia substituísse as profissões e aí vai restar só ocupações e emprego.
Então não tem mais, a gente não fala desde a década de 80 do mundo do trabalho. Porque um médico desempregado, mesmo 20 anos desempregado, ele continua sendo médico. Porque é um trabalho, é uma formação profissional. É diferente de uma ocupação de que você, na realidade, pode ser substituído por qualquer outra pessoa que não tem qualificação para isso. E aí a gente vai percebendo que esse projeto é um projeto que retrocedeu no Brasil. Nós voltamos de novo a ser um país agromineral, exportadores de grão e minério. Todo o esforço dos 20, 30 anos, mesmo da justificativa do governo militar de criar uma infraestrutura e um modelo de país, caiu no retrocesso. E aí chegou um momento que eles de fato assumiram isso. Não precisa mais de educação nesse projeto. Universidade, a Constituição de 88 que dá garantias à Seguridade Social, à Previdência, à Educação, que fica no orçamento regulamentado. Já na gestão do Fernando Henrique foi criada a DRU, que é a desregulamentação das receitas da União, 20%. A partir dali começa a ter um saque da poupança dos tributos que eram garantidos por lei para ser aplicado na saúde, na educação, no mundo do trabalho, na previdência, e esse saque tem dono. Por que a coisa aumentou? Ela aumentou porque a partir de 2008, com a crise, que a gente tem uma recessão mundial, essas empresas resolveram saquear as poupanças nacionais dos estados. Então o orçamento não é mais para o trabalhador, para o filho do trabalhador, para a população, para segmentos da classe média. Esse orçamento começa a ter dono. O banco, o capital financeiro, o latifúndio, para grandes empresas. Por quê? É a única forma deles manter as taxas de lucro altas, assaltando a poupança nacional. Isso não acontece só no Brasil, isso é internacional. As reformas da Previdência estão acontecendo em mais de 250 países no mundo. Isso é uma diretriz, isso é um programa. E isso é ter projeto. Projeto é acordar todo dia e saber o que você vai fazendo cotidianamente para desmontar. Obviamente que qualquer um que iria entrar, até mesmo o próprio PT, teria pressões para esse projeto. Obviamente que o Bolsonaro parece que foi o ovo da serpente, né? No sentido de que a monstruosidade, de fato, não tem nenhuma postura ética, porque não tem ética nessa política. É de fato chegar lá e fazer. Agora a questão para a gente é o seguinte: qual é o nosso projeto? Porque a gente vai começar a discutir coisas muito pontuais, o corte da bolsa, a diminuição da verba, a desoneração. Mas a gente tem que ter um projeto maior, porque senão a gente vai ficar perdendo energia e tempo discutindo sempre coisas pontuais. Está na hora da gente começar a pedir coisas impossíveis, porque as coisas possíveis começaram a não dar conta mais. E dentro desse projeto, qual era a nossa discussão? Nós gostaríamos de educação pública, gratuita e de qualidade. Esse é o nosso horizonte. Se a gente chegar na metade disso, significa manter o que a gente já tem. Mas esse tem que ser a ousadia do nosso projeto. E aí tem uma série de componentes ideológicos, principalmente nas universidades. Os trabalhadores da educação da universidade, muitas vezes eles não conseguem nem se filiar aos seus sindicatos, porque na compreensão dele, muitas vezes, ele não vê como um professor, como uma profissão. Ele é juiz e dá aula também aqui, ele é médico e dá aula, ele é engenheiro, ele dá aula. Isso vira um problema, porque se a gente não pensar politicamente o que é uma profissão, a gente não vai discutir a docência, a gente não vai dizer diretrizes profissionais do que é a docência, do que é a qualidade. E a gente foi cedendo. Antes era 30 alunos por sala de aula, depois foi para 40, 50, 60. A gente foi compactuando com o Fernando Henrique de aceitar os centros universitários, os cursos de formações técnicas. Então, aos poucos, eles foram beliscando e chegou um momento que, de fato, a água chegou no pescoço da gente. Ou a gente respira, entende o que é esse projeto e tem que ir à luta mesmo. E aí, não tem outra alternativa. Primeira coisa que a gente tem que estabelecer são 3 coisinhas muito simples. Não existe saída individual.
Primeira coisa que a gente tem que ter claro: não existe saída individual. As saídas que buscam essa ideia de uma saída individual foram para o quarto, se deprime. Segunda coisa, não é uma saída individual e nem doméstica. A gente precisa ir para a rua, reconfigurar a rua como uma ágora do novo espaço político. Segunda coisa. Terceiro elemento, a gente tem que unificar o nosso discurso. A gente ainda tem um discurso muito disperso. E quando a gente minimamente se organiza, aí aparece uma série de fake news que a gente fica compartilhando. Então está na hora da produção intelectual nossa. Uma produção intelectual que parta da realidade dessa crise, com sangue nos olhos. Não tem outra alternativa. E o quarto elemento é: sem luta não tem como manter garantia. A gente ficou numa ilusão de que a gente estava no Estado de Direito, em que a LDB estava garantido, o MEC estava garantido. Isso é bobagem. A única forma de garantir Estado de Direito é em luta. Não tem direito sem luta. Não tem direito sem consciência política. E aí a gente entrou num elemento enganoso, que era uma educação tecnificante, neutra. A gente parou de falar de luta de classe, a gente parou de falar de ética. Olha, toda a política desse governo é uma política classista. Ela serve a banco, ao latifúndio, às grandes corporações. Os trabalhadores, classe média, estão fora desse projeto. E aí a grande questão que a gente vai ter que estabelecer é o seguinte: qual é o nosso projeto? Educação pública, gratuita e de qualidade. E não podemos ceder 1 milímetro diante dessa diretriz. Dentro disso, aí a gente reivindica tudo: pós-graduação, bolsa, verbas, né? Sem isso, a gente não pode estabelecer essa meta. Aqui internamente na PUC, como é que funciona? Hoje praticamente nós chegamos a ter quase 7 tipos de contrato de trabalho. Professores com contrato intermitente, temporários, convidados. Isso também é a precarização da carreira docente. Os professores com 75 anos agora, que teve todo um assédio de expulsar esses professores da PUC. Ao fazer isso, praticamente quase todas as pós-graduações nossas decairiam. Porque eles estão achando que essa nota ou essa qualidade da PUC, da pesquisa, isso vem assim do nada. Não, cara, isso é muito esforço, isso é dedicação, isso é uma formação profissional aqui. Sem isso, na realidade, a gente não tem solução. Então, é agora o momento da gente entender que isso não é somente uma luta da PUC. E aí eu acho que é o momento de unificar. A PG está de parabéns nisso, porque está unificando a luta. Começa a ter essa organização com a USP, com a Unicamp, com a Unesp, mas aos poucos a gente tem que engrossar mais. E aí tem um elemento que é interessante: a gente precisa reinventar a nossa forma de lutar. A gente ainda está preso a um modelo de luta da década de 70. Não, agora a gente tem que reconfigurar. Existem as redes sociais, vão disputar também. A PG, a ProPUC, a PUC, a gente tem que fazer uma disputa ideológica, intelectual do que está acontecendo. Esse é o nosso debate. E aí tem uma questão do Fernando Pessoa, que ele diz que andar é ter um pé na lua e o outro na terra. Eu acho que a gente ficou muito tempo com os 2 pés no chão, com muito pragmatismo. E quem fica com os 2 pés no chão não anda, fica parado. Então está na hora da gente andar. Fazer aulas públicas no metrô, pegar ônibus, fazer aulas públicas nas estações, discutir com o entorno, fazer festa. Temos que resgatar a nossa tradição de fazer festa, de lutar com alegria. Essa é a grande questão que vai ser posta. Então, não é uma tarefa fácil, no sentido de que essa luta não vai ser consolidada em 1 mês, 2, 3, é um caminhar. Agora a gente tem que ser claro o seguinte: nós só podemos caminhar para frente quando a gente define qual o projeto que nós temos, porque projeto é ver para frente, ver mais longe, e o nosso tem que ser isso: educação pública, gratuita e de qualidade. Obrigado. Obrigado, professor.
professor. Alguém mais quer se inscrever? Alguém quer fazer mais alguma fala? Ou podemos encaminhar para a parte das propostas? Então vamos encaminhar. Bom, a gente anotou aqui diversas propostas. Caso alguma proposta tenha faltado, ou caso a gente traduzir errado a proposta, basta falar e a gente retoma, né? O primeiro é que a PUC, a PG da PUC, interaja mais com as outras PUCs, né? Porque a PUC, existem PUCs em todos os estados. Acho que essa é uma proposta consensual, né? Acho que não precisa colocar isso em votação, acho que é uma coisa tranquila, né? Tá, ok. Se eu for falando alguma coisa e alguém discordar, é só falar, gente, sou contra, tal, aí a gente discute. Saiu a proposta que seria paralisação, mas também foi apresentada como greve da ciência. Eu acho que não existe muita contradição entre uma paralisação e uma greve da ciência, e a greve da ciência é um movimento mais amplo, né? Nós vimos aqui o professor Urbano, vimos a Laura do Centro Acadêmico de Direito, então quer dizer, a Flávia da NPG, então existe um potencial de fazer uma coisa mais ampla. Mas a questão existe uma proposta de greve da ciência de um dia e uma proposta de greve da ciência por prazo indeterminado. Então já são duas propostas que uma está contra a outra, então a gente vai colocar isso daqui a pouco em votação. Uma nova proposta. Tá, uma nova proposta. Então tem a proposta de greve da ciência de um dia, a greve da ciência de uma semana e uma greve da ciência por prazo indeterminado. Daqui a pouco a gente retoma. Tem a proposta da ocupação do MEC. Aí eu até queria entender como é que seria isso. Isso, na verdade, é um indicativo de um movimento nacional que vai resultar, né? Não quer dizer que nós imediatamente vamos encaminhar isso, né? A gente vai propor, vamos falar com as outras APGs, com a NPG, com a UNE, com os sindicatos, para em algum momento ocupar o MEC, ou a CAPES, ou o CNPq, fazer uma ação em Brasília. O MEC foi a proposta dela, né? Então vamos manter o MEC. Então seria essa proposta. Alguém é contrário a essa proposta do MEC de construir um movimento que resulte numa ocupação do MEC? Um movimento nacional. Então fica esse encaminhamento, nós vamos propor para as entidades nacionais essa construção. Diversos programas estão fazendo as atividades, então a PG da PUC se coloca à disposição para receber todas as atividades e divulgá-las pelo mailing da APG. Isso não é uma proposta que é de consenso. Boa noite, gente. Eu sou da psicologia clínica do doutorado e eu sou uma das 13 pessoas que foi afetada pela bolsa agora. Uma vez que eu me matriculei no doutorado porque eu participei de um edital no mês de junho e consegui a bolsa. Eu só me matriculei por isso. Então, assim, além do corte do MEC, todo esse movimento, né, faz com que eu vire uma cidadã endividada, né? Não só eu, assim, mas... Bom, para falar dos 13, né? E para falar do eu também, uma coisa que me envergonha muito é como eu fiquei revoltada por isso e como eu tô num lugar privilegiado da sociedade, né? Assim... aquela hora que seu corpo te desestrutura, né, que bate aquela melancolia, que seu peito fica pesado, mas você tá lá no doutorado na PUC São Paulo, né? E então fico pensando umas coisas que eu pensei durante a Assembleia, e vou aproveitar e vou falar. É uma coisa que a gente faz junto, né? Não sei se necessariamente seria os parabéns. Quanto à questão dessa, foram a primeira leva desse corte, não sei se tem mais alguém aqui, mas você, exatamente. Eu fico pensando, a gente acabou ficando um grupo muito pequeno dentro desses 5.600, né? E eu acho que a gente está muito sozinha nessa empreitada, e eu sinto assim que ninguém tem resposta. Ninguém tem resposta, os professores não têm resposta, aí você vai lá na Secretaria de Pós-Graduação, não tem resposta, aí você vai no outro lugar, não tem resposta. 13 pesquisadores para a PUC não é nada, né, necessariamente.
Então, só que isso são 13 bolsas que uma hora vão chegar a ser 1.700 também, né? Mas eu fico pensando, nós 13, como que a gente se organiza, né? Como que a gente pode ter uma base para negociar junto aí com a Fundação São Paulo ou com quem quer que seja a nossa situação? Porque a gente está completamente abandonado, nós 13 pequenininhos, andorinhas perdidas por aí. Então, uma proposta é pensar nisso agora, nesses 13, que vão vir mais 13, 22, não sei das quantas, vai chegar no fim do ano, vai ter o quê? Uns 300, né? Todo mundo na mão. Como que a gente vai negociar aqui dentro a continuidade dos estudos, uma vez que a gente contraiu uma dívida, né? Nós estamos todos endividados. Ela, por exemplo, a gente só se matriculou porque a gente já tinha passado no edital antes da matrícula. Isso é uma especificidade, né? É isso. Obrigada. Deixa eu só confirmar se eu entendi a forma da formulação da proposta, né? Os estudantes, os pós-graduandos estão sendo prejudicados por não receber a bolsa, tem uma dívida desse período anterior. Seria reivindicar que a PUC abate essa dívida? Não, a minha proposta é como nós aqui da comunidade acadêmica podemos pensar junto também a proteção das pessoas que estão perdendo a Bolsa CAPES, porque tem outras pessoas que também pegaram esses editais e que vão perder agora. Porque pelo que eu percebi, o pessoal do CNPq, isso já está organizado, né? Aqui, assim, aqui, vamos pensar primeiro aqui, pela Fundação São Paulo. Não existe uma discussão, sabe, na proteção das pessoas que perderam e vão perder as bolsas CAPES. Nós estamos desolados, entende? Como resolver isso também coletivamente? Não é nada ainda, não é nenhuma resolução dessa forma. É uma discussão, um acolhimento dessa história. Isso acho que vai bem na linha do Kelvin, que tinha falado agora há pouco, do exemplo da Unicamp, que criou toda uma série de medidas para proteger os bolsistas que foram pegos de surpresa, que estavam prontos para pegar a bolsa e não receberam a bolsa. Na carta que foi entregue para a reitora na semana passada, havia essa reivindicação de que a Fundação São Paulo assumisse essas bolsas como se fossem da Fundação São Paulo, nas mesmas condições do que seria uma bolsa CAPES ou CNPq. A carta foi entregue para a reitora ela está viajando essa semana, volta na segunda-feira. Aí na segunda-feira ela vai iniciar essas discussões com a Fundação São Paulo e a gente já avisou para o reitor que a gente gostaria de levar essa reivindicação para a Fundação São Paulo, que essa é a posição dos pós-graduandos, que a PUC, enquanto não houver uma resolução do problema em nível nacional, que a PUC garanta a presença que nenhum pós-graduando fora da PUC. Surgiu uma nova proposta que é convocar os estudantes dos programas de artes do corpo, ou pessoas que entendam de vídeo e filmes, para criar toda uma estética para divulgar o nosso problema, para tentar viralizar e divulgar. Acho que é uma coisa consensual também. O Paulo tinha proposto que todas as nossas ações fossem em dias de semana para dar mais visibilidade. Acho que isso é da nossa parte bem consensual. Então, pelo que eu sistematizei, tem só discussão sobre aquela questão da greve. Se nós vamos fazer uma greve de um dia, de uma semana ou por prazo indeterminado. Ou, se alguém for contrário, se nós vamos fazer greve nenhuma, né? Não, greve! Acho que a questão da greve, então, é consensual, é só o formato. O formato. E a semana? Vocês acham que há necessidade de fazer defesa das 3 propostas? Boa noite, gente. Eu sou o Luiz, da Psicologia Social. A greve é da PUC Perdizes, da PUC São Paulo, das universidades, para a gente saber qual é a tarefa que a gente tem que fazer, né? E também como proposta, assim, a Assembleia está com um número legal, tem uma esvaziada, mas quem veio, eu acho que tem que ter um comprometimento de trazer a informação para quem não veio e tentar trazer mais gente para as próximas, porque é assim que a gente começa a dar musculatura.
Uma coisa que a gente tem que colocar na cabeça da gente é que toda a emoção que foi muito bem colocada aqui pelas pessoas, ela tem que se materializar em tarefas, em pequenas coisas, elas têm que se expressar em ações, em responsabilidades, em dividir tarefas. Às vezes a gente, na hora de dividir tarefas, a gente fica um pouco, e agora? Não? Mas se a gente dividir um pouquinho para cada um, dá. E uma tarefa básica é a gente trazer mais gente para a próxima Assembleia. É isso. Eu acho que a proposta da greve, claro, ela é uma proposta que parte da PUC, né? Mas que a gente vai divulgar, inclusive por meio da Associação Nacional de Pós-Graduandos e de outras PUCs, para que ela se torne nacional. A gente não delibera nacionalmente, mas a gente encaminha na esperança de que seja um movimento maior. Kelvin quer fazer Só em relação à comunicação, para responder, vocês estão recebendo o e-mail que a PG envia semanalmente? A gente pode também fazer um brief da reunião da plenária de hoje e enviar para atingir o máximo de pós-graduandos, porque a gente está com a base. E no jornalzinho da ProPuc, também conversei com o Vano, vai sair uma publicação do calendário que vai ser tirado daqui, né? Porque, como você falou, é importante que a gente também divulgue no grupo de WhatsApp. Eu já passei algumas salas aqui, de algumas pessoas, mas a gente precisa também tirar uma data que dê pelo menos uma semana para a gente se planejar. E, quem sabe, se a gente for ativar essa rede de APGs ou universidades, a gente também precisa propor dentro do nosso movimento que a gente compõe da NPG uma data. Vai tirar a semana do dia 20. Então a PUC São Paulo está lançando essa proposta, aqui vai ser feito. E aí a gente pode ver o número de pessoas que vai ter adesão das instituições. Já vou até inclusive pegar a sua referência. Se for uma semana, é a semana do dia 20. Se for um dia, vai ser o dia 25 de setembro, que, se eu não me engano, é uma quarta-feira. Então, a proposta seria o seguinte: caso seja um dia, seria no dia 25 de setembro, que aí dá tempo de mobilizar, inclusive nacionalmente. Caso seja uma proposta de uma semana, seria do dia 23 ao dia 29. No caso, seria do dia 22 ao dia 28, né? Então, seriam essas duas referências de data. Vamos colocar, então, em votação a proposta. Nacional, sendo que a gente já deliberou na Já vamos tirar? Não, mas assim, vai. Nossa deliberação, a gente vai implementar. Se houver um movimento nacional, vai ser melhor. Agora, se não houver, paciência do governo nacional. A gente já está decidindo aqui. Então, bom, eu sugeri agora. Data. Pode falar. Fala no microfone porque a gente está ao vivo, aí a galera que não... Eu acho que é muito depois, porque a bolsa do CNPq a gente já não vai receber no dia 5, tipo, se for acontecer. Então eu acho que deveria ser antes dessa greve, pelo menos na PUC. Mas agora em setembro. É em setembro a greve, 23 de setembro. A bolsa já caiu. Gente, mas é muito longe até lá, a gente vai... Quantas partes cai na cabeça? Mas precisa mobilizar. A proposta poderia ser do dia 16 ao 21 ou dia 18. Então vamos fazer o seguinte: primeiro vamos votar o tamanho da greve e em seguida a gente vota a data. Pode ser assim? Pode. Então, ó, vamos chamar 3 pessoas, uma para defender cada uma das propostas. A proposta de um dia, a proposta de uma semana e a proposta por prazo indeterminado. E em seguida a gente vota. Não. Ninguém quer um dia? Derruba um dia logo. Se ninguém vai defender de um dia, a gente derruba um dia. É isso aí.
Boa noite, gente. Entendo que o movimento aqui está intenso, mas eu acho que a gente não tem corpo para pensar numa greve de uma semana. Então, acho que talvez a gente pudesse tirar um dia para propor um diálogo com a comunidade acadêmica. E com a comunidade, a gente consegue tirar talvez uma semana, ou sei lá, quanto tempo. Mas não dá para a gente definir aqui, nesse tamanho. E acho que a gente tem que ter indicativo de greve nacional, mas a gente também não tira data aqui de indicativo de greve nacional. A gente faz indicativo e em um corpo nacional a gente pega a data que seja possível para o país, é isso que a gente está pensando. Então acho que são alguns processos. O primeiro aqui seria um diálogo com a comunidade, é enviar convite para todos os programas, é enviar convite para o pró-reitor, é fazer um grande debate e aí sim, com o corpo a gente define se a gente vai fazer greve. A gente aqui não consegue parar por uma semana, gente. Então, vamos entender isso como uma proposta de que saiu um indicativo de um dia. Isso é uma proposta. Para diálogo. É uma paralisação. Isso, mas aí seria a proposta de um dia. Agora tem a proposta de uma semana que o Jimmy vai fazer. Essa proposta não é minha, é nossa, e eu prefiro que seja nossa. Eu compreendo a minha colega todos os aspectos que você falou, porém, nós não podemos só ser um dia. Por que não? Primeiro ponto de não só um dia. Por causa que um dia nós vamos ter acomodação. Um dia não desperta aquele, aquela que ainda não entenderam a gravidade da situação. Segundo, por quê? Porque nós vamos nos interagir mais. Eu não sei o seu nome, mas em uma semana eu com você aqui na PUC, eu vou saber um pouco da sua vida. Nós temos que nos interagir, tem que criar limbo, tem que ter corpo, e nós precisamos de tempo. Nós precisamos de tempo na manifestação de uma semana e precisamos de tempo para organizá-la. Por isso eu concordo com quem o colega Ademar Calil que também veio aqui, que propôs de 25 a 30, 25 a primeiro, mas a gente tem que fazer algo que dê tempo, pessoal. A gente tem que fazer as pessoas pararem de vir aqui no sentido de dizer assim, olha, não vai ter aula hoje, mas tem amanhã. Não vai ter aula nem hoje, nem amanhã, nem depois de amanhã. E se você quiser ter aula, é melhor você vir para cá também para nos ajudar. Nós temos que ter uma semana, nós temos que conscientizar. E nós não temos condição, pessoal. É isso que a gente pensa, que a gente não tem condição. Olha, esse governo aí gosta muito de citar a Bíblia para justificar os pecados deles. Tem um texto da Bíblia que diz assim: se no dia da tua angústia tu te mostrares frouxo, a tua força será pequena. Você tem que ter coragem. Nem que a gente caia aqui, mas eu prefiro cair aqui na PUC do que não vir para cá. Nós temos que ficar aqui uma semana, se precisar duas, mas nós podemos vencer. Nós temos só que acreditar nisso. E a mobilização começa pequena mesmo. Ela começa da PUC, vai para a USP, da USP vai para Sorocaba, de Sorocaba alcança o Rio de Janeiro, de Rio de Janeiro alcança Minas Gerais, alcança o Brasil e incomoda Brasília. Uma semana, pessoal. Agora o Pedro vai defender a proposta por prazo determinado. Não, eu acho que talvez tenha uma questão preliminar mesmo a tudo isso, né, que a colega colocou. Porque se a gente vai ter, então, corpo suficiente para parar a pós-graduação da PUC, né? Se votando hoje, deliberando hoje, qualquer que seja a proposta, a gente vai ter corpo para fazer isso mesmo. Então, eu ainda defendo que seja em tempo indeterminado. Quando você falou aqui, eu entendi que você falou amanhã, depois de amanhã, e depois de amanhã. Eu estou entendendo que é a mesma coisa, mas aí você falou de uma semana. A minha questão com uma semana é saber em termos de estratégia mesmo. O que uma paralisação de uma semana pretende enquanto estratégia contra o que está acontecendo. Porque uma paralisação de tempo indeterminado, a gente sabe como é que funciona, a estratégia é essa mesmo. A gente vai parar até que mude alguma coisa. Ou qualquer que seja, a gente pode definir uma pauta aqui. Mas a de uma semana é que eu queria entender, ou essa de tempo determinado, qual que seria então a estratégia. Aí porque, beleza, segunda-feira que vem a gente está de volta nas atividades normais e não mudou nada, entendeu? Essa que é a minha dúvida. Mas, quando a colega falou, eu acho que tem uma questão preliminar mesmo. Se esse corpo aqui nosso consegue hoje deliberar algo em relação à greve, ou se a gente não é mais interessante a gente então falar sobre passos para uma mobilização maior, uma próxima assembleia, enfim, algo que possa organizar melhor toda a pós-graduação para estar aqui e aí sim fazer a deliberação. Acho que eu concordo.
Mas a ideia é ter graduação e os professores... Se a gente tira uma data... Não, claro. Não, então, mas o trabalho é esse. Mas se a gente tira uma data, a gente vai construindo esse movimento e esse movimento pode ter adesão ou não. Todo mundo na reta. A questão é ter... A gente está construindo A gente está pedindo nunca não é que a gente já está batendo matéria. Isso, ninguém está batendo matéria, está batendo proposta. A gente está decidindo qual é a proposta. Vai para onde a proposta? Aí a gente vai falar. Bom, olha, eu vou colocar... Vou tentar reformular então as propostas. Uma proposta é o seguinte, vai sair um indicativo para uma construção de uma greve. Nesse indicativo, é possível já tirar uma data? Então é possível tirar uma data. Então tem essa proposta, tem a proposta de uma greve de uma semana e tem a proposta por prazo indeterminado. Só uma coisa, uma não anula a outra, né? Ela propôs para a gente mobilizar o maior número de estudantes, professores, etc., para greve. Mas a gente pode então unificar essa proposta? Tem proposta de uma semana com mobilização e uma proposta por prazo indeterminado com mobilização. Acho que qualquer greve precisa de mobilização. Não, de qualquer maneira, tinha uma paralisação. Você quer manter junto? Mas não seria o caso de Nós só sabe quem vai votar, né? Prazo determinado por uma semana. Pessoal, sabe o que É a eu falo? mobilização que ele está falando. Se a gente vai fazer uma semana, não quer dizer que a gente pode no sétimo dia dizer que vai continuar mais. Sim, mas é que se a gente propõe por prazo determinado, ela vai continuar depois, enquanto não resolver. tem uma proposta conciliatória. Pela primeira vez mesmo. Gente, assim, eu tive uma ideia. Por que a gente não puxa uma paralisação de um dia só para segunda-feira da semana que vem? E nessa paralisação a gente chama todo mundo, a APG manda e-mail, faz uma convocação para todo mundo vir, para a gente deliberar sobre a greve. Se ela vai ser por uma semana indeterminada, qual data que vai ser, porque daí dá para, acho que, juntar tudo. Que estratégia é essa, né? Vocês concordam em sobrestar a sua proposta para essa proposta dela? O seguinte, que a gente faça isso que ela falou, dizendo que a APG deliberou uma semana. A gente já afirma que ele vai ficar uma semana. Então eu acho que a gente precisa, pode paralisar junto, mas informando, né, os demais órgãos, se ajudar também. Não, eu acho que primeiro a gente faz uma reunião de deliberação e aí a gente vai ter uma decisão. Já volta para a segunda-feira, aglutinar as pessoas para vir aqui, postar nas redes sociais, a gente faz parte da reunião, decide quais são os passos dessa paralisação. Tipo assim, se também pede de fazer a paralisação até sexta-feira. Perfeito. Mas a gente pode, tipo assim, segunda-feira a PUC já vai parar, a gente para, vem com todo mundo, a gente troca ideia, chama geral e discute o que de semana. Vocês retiram a proposta ou mantêm a proposta? Só quero, vamos deixar dialogando, então vamos lá. Quando a gente tem 3.200 e poucos alunos, nós estamos sempre na esperança dos e-mails e tal. Quando foi que a gente juntou 1.000? Quando foi que a gente juntou 1.000, pessoal? Só para organizar, vai manter a proposta? Eu entendo que, como ela falou bem, ela é o início, tanto a proposta de uma semana como a de tempo determinado estão na mesma linha. A colega já propôs dizer só segunda-feira, mas lembre-se, se for só segunda-feira, não é só segunda-feira, é segunda-feira a gente se reunir. Então você está acrescentando. Tipo assim, deliberação. É meio urgente a gente decidir agora uma greve de uma semana no mês. Então vamos fechar até segunda-feira. Segunda-feira vai estar parado. E segunda-feira a gente decide como fazer a greve por mais tempo. Se não fazer por mais tempo. Ah, entendi. Na segunda-feira a gente decidir que vai parar a semana da semana que vem, aí a gente vai decidir muito bem. Eu acho que colocar uma paralisação de uma semana para a semana do dia 25, sem uma paralisação prévia, discutir isso. Entendi. Não, mas a prévia dessa. Pessoal. Pessoas, nunca vai ter feito. Só que a gente tem que minimamente parar as atividades aqui dentro para conseguir discutir isso. Não adianta a gente ficar projetando uma data, porque Gente, nunca vi programa. Então, Eu acho que tem a proposta, só para você antes da proposta dele, então é chamar um dia de paralisação, a princípio segunda-feira, depois a gente até discute a data, mas a princípio segunda-feira,
na expectativa de que vai haver um movimento muito maior e que vai definir se vai ser uma semana ou por prazo determinado ou pelo prazo que definir. Porque aí vai ser uma nova assembleia, se quiser, revoga tudo que foi decidido aqui. Então a gente faz esse indicativo de que vai haver uma paralisação na semana que vem, no determinado dia, e que vai votar a continuidade do movimento ou o prazo do movimento. Com relação a isso... Eu tenho uma sugestão, faltar uma coisa. A gente não decidiu aqui que a possibilidade de não greve não existe. Exato. Então não tem como revogar isso. Então na segunda-feira a gente vem aqui e conversa. Eu acho que tinha que ser chamado assim, a Assembleia para decidir os próximos passos da luta. Não pra gente recuar, tipo assim, toda vez a gente ficar batendo cabeça, tipo assim, vamos voltar do zero. Discute, mas vai ter greve ou não? Não, vai ter greve. Nesse aspecto, então, nesse aspecto tem consenso, então? Tá. Então a única coisa que falta definir é a questão da data. Não tem consenso? Desistir. É só para organizar um pouco, talvez até os pensamentos. A gente tem um pedaço dos estudantes da pós-graduação aqui. A gente não consegue deliberar enquanto pós-graduação. A gente pode deliberar enquanto estudantes. Não, a gente não. Eu sei, é uma assembleia de estudantes. Não é dos programas. Eu entendi, gente. Simplesmente estou dizendo que a gente tem que chamar para o diálogo os programas. Nós somos os estudantes podem entrar em greve. Essa é a associação dos estudantes de pós-graduação. Os programas, para compor com a gente precisa convidar para dialogar. Estou só dizendo que a gente pode parar. Como é que vai ser essa paralisação? A gente vai falar para os professores não entrarem para dar aula? A gente vai parar na porta deles e vai falar não entra? O que é? Eu sei, gente. O que eu tô... Não tem problema, a gente pode ser pé na porta? Pode, mas eles não são nossos inimigos. Os professores não são. Gente, eu sei, eu só estou dizendo que a construção desse momento inicial pode ser uma construção de diálogo, onde a gente, junto com eles, vai fazer esse diálogo. Bom, a gente pode, marcando uma data, fazer um diálogo até lá, independente do nosso ato individual não, coletivo, de nós, enquanto pós-graduandos, pararmos também. E fazer o convencimento para os professores pararem também, mas a gente não deixa de parar. O Kelvin quer discutir a questão da data. Então, podemos considerar que foi aprovado, então vai ter um dia de paralisação semana que vem, que neste dia vai deliberar sobre a continuidade do movimento, os próximos passos do movimento. Semana que vem. A questão agora é definir o dia. A primeira proposta era segunda-feira e agora o Kelvin quer... Peraí, rapidão, deixa eu só falar as coisas que estão vindo online. Não? Então vai. Não. Não, então vamos caminhar. É uma proposta. No meio do encaminhamento. É uma proposta, ó, então vê. Pode falando, Kelvin. Em relação à mobilização, amanhã é sexta-feira, após a esvaziada, porque para fazer a mobilização tem que passar em sala, a gente tem tido essa experiência da APG para convocar, seja para evento científico, seja para votação. Sexta-feira não funciona mobilizar ninguém. E se a gente vai expandir para a graduação, tem que ter comissão de passagem de sala. A gente pode chamar o centro acadêmico do... Qual o seu curso? Ciências Sociais, o 22 de agosto, os demais. A minha proposta é quarta-feira, acho que é um bom dia da pós-graduação aqui, tem muitas turmas, pelo menos no meu programa e dos demais colegas que a gente conversou, e a gente constrói, pega aqui, vamos fazer uma listagem para a gente passar em sala e fazer o diálogo com os coordenadores, que já está cedo. Vai fazer o quê? Vai fazer uma aula pública na frente, vai parar aqui, vai fechar as avenidas, vai descer na Sumaré, o que vai ser feito? E no final vem uma assembleia aqui, né? Que é um próximo passo que a PG pode se comprometer de pensar. Mas eu proponho quarta-feira para dar tempo de dialogar com todos os setores. Eu mantenho minha proposta de segunda-feira, porque eu acho que é uma questão meio urgente. Você pode me filmar? Eu tô pondo o processo da PUC de R$10.000. Então, eu mantenho minha proposta de segunda-feira mesmo, porque, tipo assim, tudo bem que talvez não tenha ali particular toda a pós-graduação, mas na segunda-feira, tipo assim, hoje é quinta, tá ligado? Amanhã é sexta, já vem vir segunda-feira. Se a gente... Então, mas na segunda-feira, a gente tá aqui de novo, a gente já dá um ar de que a luta tem continuidade. De que se olhar segunda-feira de novo, e se marcar só pra quarta, muita gente que tá aqui, às vezes, tipo, nem vai pra pública, tipo, faz... Mas a gente vai sentir não vai ter como, segunda-feira vai dar o mesmo número de alunos aqui. Ele tem uma proposta, tem duas propostas. Vamos colocar em votação.
Vamos deliberar, gente. Deliberação, por favor, vamos lá. Não é você não que tá falando. Não, mas é que eu acho que a proposta dele é levar pra segunda. Vamos colocar em votação então, pessoal. Aqui, ó, proposta online. Tirarmos um dia de mobilização greve e avaliarmos depois como foi o que fazer. Parecido com a proposta dele, né, de fazer a avaliação no dia da continuidade do movimento. E um aluno de sociais que está dando depoimento que foi prejudicado com a política de bolsas. Perfeito. Então vamos lá. A primeira proposta é paralisação na segunda-feira. Quem é a favor da proposta de segunda-feira, levanta a mão. Não, segunda-feira vai avaliar, inclusive, vai paralisar na segunda e vai continuar o movimento. Eu sou Matheus, das Ciências Sociais do doutorado. Eu entendo que até segunda-feira é difícil ter uma mobilização maior, só que eu acho que a paralisação é... Por favor, você pode não me chamar? Posso. Obrigado. Eu acho que a função da segunda-feira paralisada é essa, é a gente estar aqui e conseguir articular com as pessoas que estejam aqui. Porque a gente não tem que ter medo da paralisação, ela não se esgota num dia, né? Porque a gente fez na segunda que não pode fazer na quarta, na quinta, na sexta. Afinal de contas, a segunda seria para debater se vai ser uma semana ou 3 dias ou indeterminado, pelo que eu estou entendendo. Então, parar na segunda como um momento de a gente parar as atividades e tenta articular com as pessoas. Eu acho que a paralisação na segunda ela é importante. Não é que a gente já vai chegar com tudo articulado para a paralisação. Na minha leitura, a função dessa paralisação é articular as pessoas, é parar tudo para conseguir se olhar, conversar com calma. Podemos votar isso? Vota segunda ou quarta. Então vamos colocar em votação. Quem é a favor da paralisação na segunda-feira, se manifeste. E quem é a favor da paralisação na quarta-feira, se manifeste. Então venceu paralisação na quarta-feira. Então a gente vai mobilizar, vamos falar com os coordenadores dos programas, com os professores. E no dia da paralisação vamos fazer uma assembleia. Eu já proponho que seja às 19 horas aqui na prainha, para a gente avaliar a continuidade do movimento e a continuidade da possível greve. Quem voltou na segunda, se quiser? Não, você falou quem voltou na quarta. Eu quero dizer, na quarta-feira vai ter uma atividade gigantesca esse horário, que chama Resistir a Crise. Várias organizações estão funcionando. Não adianta botar a organização de quarta-feira aqui, marcar uma assembleia, não aparecer ninguém, todo mundo treino. Vamos fazer assembleia para a gente vai ter uma organização nesse dia agendada, desde o não, todo mundo vai, eu coloco, eu não tenho problema. Porque é uma atividade muito grande, tem movimentos de muitas pessoas. Várias Então, mas aí a gente pode fazer antes também se estuca. Mais cedo? Mais cedo. A paralisação? Não, vai ser à tarde. Todo mundo aqui à tarde. Então a proposta fica sendo às 17 horas a assembleia de avaliação dos próximos passos do movimento, com já indicativo de possível continuidade da paralisação. Aí a gente encaminha isso para outras APGs e o movimento se... Dá para fazer a paralisação antes? As aulas acontecem no horário. Se é paralisação, é estar na porta de sala trocando ideia com pessoas que querem ter aula. Não dá para ser simultâneo. A troca de ideias vai ser feita até a quarta-feira. Essa troca, essa coisa de fazer articulação na sala, até a quarta-feira convocando os... Desculpa, uma coisa que eu sempre falo na graduação, que vão as sociais, inclusive, quando rolou o processo, a gente vai falar greve das sociais, tá ligado? Uma coisa que rolava era sempre assim, tinha greve, aí tipo, tinha uma galera querendo furar a greve, e de manhã sempre dava 25 pessoas. Então, tipo assim, se for ter paralisação na quarta-feira, é importante todo mundo aqui de manhã. Tipo, de manhã, tipo assim, 8 da manhã tem que abrir a PUC, né, tá ligado? E tem gente que fura a greve mesmo, que, mano, vai pra aula e assim, tem que trocar essa ideia. Tem gente que às vezes nem tem dimensão do que tá rolando. Bom, pessoal, então agora
vamos considerar encerrada a Assembleia e a gente, fora da Assembleia, vamos debater aí os métodos de como fazer essa mobilização, porque vai ser um trabalho coletivo de todo mundo. Quarta-feira, às 17 horas, ficou a Assembleia de reavaliação e a Assembleia vai definir os próximos rumos. Então é isso. Obrigado.